Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia a dia, um pouco de macroeconomia. E esse vídeo de hoje eu vou aproveitar para trazer algo que aconteceu nessa semana e que não acontecia desde 2022, que é exatamente uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio brasileiro. A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona essa intervenção, qual a importância para a Bolsa. E vocês viram que o dólar teve uma alta ali, a bolsa acabou patinando pelo menos até esse momento que eu estou gravando, então tem a ver com o nosso dinheiro. Vamos explicar um pouquinho, tintim por tintim, como é que funciona esse tipo de intervenção cambial. Logo depois da vinheta a gente já começa, comenta aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative aquele sininho de notificação que a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, a primeira coisa que vale a pena a gente falar é o seguinte, né? A gente tem aqui o dólar que fechou no passado, o dólar futuro a 4,87, aqui a 5,06 que ele chegou. Nesse momento, ontem ainda bateu 5,08, hoje chegou a passar de 5,10. É claro que é um dólar futuro, não é o dólar à vista exatamente, mas já dá uma ideia para gente que ao longo desse ano aí o dólar ele está subindo aí 4,5%, 5%, alguma coisa nesse sentido. E isso é importante da gente trazer para vocês inicialmente falando, tá? E aí a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona, né, o Banco Central e como é que funciona a questão da intervenção do Banco Central no câmbio, né? E o Banco Central ele tem uma política muito clara, né? Essa política cambial do Banco Central ela começou lá atrás em 1999. Já já eu vou mostrar o boletim para vocês de 1999, quando acabou a questão das bandas cambiais lá atrás. Tá, e é muito legal a gente ver isso, mas antes eu quero explicar para vocês como é que funciona esse câmbio flutuante. Né? O política cambial do Brasil hoje é o conjunto de medidas que define o regime de taxas de câmbio flutuante. Aqui no Brasil usa-se o câmbio flutuante. O Conselho Monetário Nacional é o responsável pela regulamentação do mercado de câmbio, cabendo ao BC monitorar e garantir o funcionamento regular do mercado e o cumprimento da regulamentação. E aqui diz, o Brasil adota o regime de câmbio flutuante, que significa que o BC não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas apenas para manter a funcionalidade desse mercado. Então essa é a política que está aqui do próprio Banco Central do Brasil, tá? E o que isso significa bem simples aqui, né? Se você tiver pouca moeda estrangeira, essa taxa de câmbio sobe e o real acaba subindo de valor, né? O dólar se valoriza frente ao real, logo o real se desvaloriza. Se tiver muita moeda estrangeira, que era o que estava acontecendo no final do ano passado, a gente tem o oposto, a gente tem a valorização cambial. Então é muito simples da gente entender isso, que é o seguinte, se tiver um monte de gringo querendo trazer dinheiro para o Brasil, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, seja para fazer investimentos em infraestrutura, em empresas, etc., não importa. O que importa é o dinheiro entrar no Brasil. Se tiver um monte de dinheiro entrando no Brasil, o que vai acontecer? Esse gringo vai trazer dólar, ele vai trocar por real, logo ele vai vender dólar e vai comprar real. Vai ter muita demanda por real. Vai ter abundância de moeda estrangeira entrando e sendo trocada por real. Logo, você acaba tendo uma valorização do real. A taxa vai para baixo do câmbio, que foi o que aconteceu ali em novembro e dezembro. Agora, nesse ano, a gente teve no mercado financeiro, que é mais fácil da gente ver, mais de 20 bilhões de reais saindo do mercado. Então é o contrário, o gringo pegou o real, vendeu a ação lá da Petrobras, da Vale, da Ambev, da VEG, etc., trocou para dólar e voltou lá para o país dele, não importa aqui qual foi o motivo. O que acontece é que você passa a ter uma escassez de moeda estrangeira e aí você tem essa desvalorização cambial. Esse é o câmbio flutuante do Brasil, e esse câmbio flutuante aqui existe no Brasil desde 1999. E agora aqui
Eu tô no boletim, tá, do Departamento de Câmbio do Brasil, isso do primeiro trimestre de 99, que é um boletim aqui que eu guardo, tá, e que eu acho muito legal, que é o seguinte: isso aqui era o Brasil antigamente, né? Você vê que todos os dias, e aqui inclui exportação, importação, ingressos e remessas financeiras, não é só mercado financeiro, né? Então isso aqui era o Brasil. Quer dizer, todos os dias praticamente saía dinheiro do Brasil, né? E eu acho que eu tenho até aqui as reservas internacionais brasileiras aqui, aqui. Vocês vão ver lá atrás, ó, se a gente pegar em 1998, ó, o Brasil tinha 65 bilhões de dólares em moeda, em reserva internacional, e isso já somando o empréstimo de FMI, etc. E a gente vai ver ali, eu vou guardar aqui, ó, vamos lá, janeiro de 99, ó, caiu para 36 bilhões de reais, que é mais ou menos aquela época, e é importante para eu contextualizar isso. Você vê que o Brasil perdeu a metade das reservas dele. Seria o mesmo que hoje, de 350 bilhões, em 3 meses o Brasil caísse para 170 bilhões, por exemplo. Quer dizer, seria um alarde, seria um escarcéu. E aí o que acontece? Até aquele momento, até janeiro, o Brasil ele trabalhava com bandas cambiais. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é só essa partezinha aqui. O que acontece? O governo determinava um preço que o dólar podia oscilar. Se ele batesse nessa parte aqui de baixo, ele intervia comprando dólar para subir o dólar. Se ele batesse na parte de cima, ele intervia, né, da mesma forma. Ele entrava botando o dólar para dentro para cair o preço ali do real. E é claro que raramente ele fazia intervenção aqui para baixo e muitas vezes aqui para cima, porque o câmbio era para cima, para cima, para cima, para cima, até porque saía dinheiro todos os dias por causa daquela questão que a gente já explicou lá atrás. Então eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Esse primeiro parágrafo aqui. Essa situação levou o Banco Central a emitir, em 15 de janeiro de 99, um comunicado informando que naquele dia se absteria de operar no mercado de câmbio, o que implicava a suspensão temporária do regime de bandas. Na segunda-feira, dia 18, pressionado pela desconfiança e nervosismo do mercado e premido por injunções políticas que colocavam em xeque a solidez até mesmo do plano real, o Banco Central soltou um novo comunicado aqui e informou à sociedade que a partir daquela data deixaria que o mercado definisse a taxa de câmbio nos segmentos livre e flutuante, vindo a intervir ocasionalmente com o objetivo, isso significa até hoje, de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio. Tá? Então, esse é a única forma que ele deveria intervir, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio. Então, sempre que o Banco Central ele intervém no mercado de crédito, a gente já sabe que ele considera aquele um movimento desordenado da taxa de câmbio. É simples assim. Tá? Então, nesse ponto aqui, acaba o sistema de bandas cambiais e o Brasil parece que ele vai para o mundo desenvolvido, ele passa a ter um câmbio flutuante. E a gente vê que no início teve ali uma desconfiança, ó. Mas depois aqui de janeiro, que ainda cai para 34 bilhões aqui em março, chegou a 33 bilhões, chega um determinado momento que essa reserva cambial do Brasil começa a subir para 40 e poucos bilhões. Né? Por quê? Porque aí você tem um aumento de juro ali dentro também, que acaba trazendo mais recursos de fora, e agora o Brasil passou a ter um câmbio flutuante. Né? Então, aquele ponto ali foi importante para o Brasil, mas também definiu a política do Banco Central. A gente consegue perceber aqui, ó, que a taxa de câmbio naquele período ali, ó, aqui, ó, dia 15, foi esse ponto que ele parou de intervir. Daqui até aqui, o final de janeiro, praticamente dobrou o câmbio. Ele sai de 1,30 e vai para... Dobrou não, mas sobe aí uns 50%. Sai de 1,30 e vai para 2,03. Você vê que ele ainda vai bater em 2,17 aqui em março, mas depois ele começa a cair. E aí ele vai para 1,74, isso em 1999. Bom, Daniel, mas por que você está falando desse tipo de coisa? Cara, é simples, porque eu, pelo menos, quando eu vejo intervenção no câmbio, para mim, o governo está falando assim, para mim isso é um movimento desordenado. E aí,
a gente percebe aqui, ó, que realmente, cara, teve uma taxa de câmbio aqui que subiu muito ao longo de 3 ou 4 dias, saiu de 4,95 e foi para 5,10, ok, o governo deve ter acreditado nisso. Só que o Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central hoje, mesmo e sabendo que vai ter mudança desse presidente já no ano que vem, ele diz que a intervenção não tem nada a ver com o atual patamar da moeda e que o câmbio é flutuante. E depois ele fala que o grande motivo dele ter feito essa intervenção é que, ó, a nossa intervenção não teve nada a ver com o movimento do câmbio. A gente sempre diz que o câmbio é flutuante. É importante ser flutuante porque funciona como um elemento que absorve choques e redistribui o recurso de forma mais eficiente. Mas a gente tinha uma NTNA que ia vencer, que achávamos que era grande e poderia ter alguma disfunção no dia. Tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa NTNA, que nada mais é do que um título público indexado ao dólar, tá? Que você não encontra no Tesouro Direto, mas que é uma NTNA. E essa NTNA, que é uma ultimazinha ali que sobrou, que fez com que o Banco Central interviesse no mercado de câmbio. Na minha visão, uma tremenda bola fora, porque foi feita uma intervenção depois de 3 ou 4 dias de alta, levou a essa dúvida e a gente viu o que acabou acontecendo com o próprio mercado. Não acredito que vá fazer preço por muito tempo, foi apenas um ponto ali, mas é importante ressaltar que, na minha visão, espera-se, né, o vencimento e pronto. Qual é o vencimento disso? O vencimento aqui, ó, é exatamente essa NTNA aqui, ó, 3,7 bilhões. Vocês vão ver, ó, 15 de abril, se vocês olharem aqui embaixo, ó, até 2037 não tem mais nenhuma NTNA, é só essa NTNA. Tem alguns outros títulos cambiais aqui, mas é muito pouquinho, 362 milhões de dólares para o Brasil, realmente não é nada. Tá? O Brasil hoje tem mais de 340 bilhões de dólares em reserva. E hoje em dia, como é que o Brasil faz essa intervenção, entre aspas, no câmbio? Ele usa swap cambial. Tá? E aí é esse outro ponto aqui. Vocês vão ver que o swap cambial, ó, tem vencimento sempre no início do mês. Ó, em maio tem 11 bilhões aqui, ó, em junho tem 12 bilhões, em julho 15 bilhões, em agosto 14,8, em outubro 15, em novembro 15,1, em dezembro 15,4 bilhões. E isso significa aqui uns 100 bilhões de dólares aqui. Em tese, se o governo não quiser rolar esses swaps cambiais e quiser pagar tudo, ele, na verdade, tem uma reserva cambial 100 bilhões de dólares a menos do que aquele informa, né? São 350 bilhões. Agora, talvez você tenha dúvida sobre o que é o tal do swap cambial. E aí eu vou ver aqui se eu consigo encontrar a matéria aqui do próprio Banco Central explicando o que é swap cambial. Eu já vou passar aqui para a tela, mas swap nada mais é do que uma troca. Tá? Então é assim, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma obrigação, por exemplo, de pagar, sei lá, $1 milhão, porque isso aí são valores maiores. Mas vamos imaginar, você tem que pagar $1 milhão, mas você não tem que pagar hoje. Você tem que pagar em dezembro, por exemplo, ou em setembro, ou em agosto, em algum desses meses que tem a swap cambial. Tá? E aí, o que acontece? Se você deixar em reais esse valor pode subir, pode cair o câmbio, e quando chegar lá na hora, você pode ter o dinheiro ou pode não ter o dinheiro. O que a pessoa ela faz normalmente? Ela pega e já compra o dólar direto. Só que quando ela pega e compra o dólar direto, o que acontece? Você vende real, compra dólar, logo o preço do câmbio sobe. Pensa numa empresa, por exemplo, igual a, sei lá, igual a Grendene, por exemplo, que vai comprar insumo, que vai comprar matéria-prima no mercado do exterior e essa mercadoria vai chegar talvez daqui a 2 ou 3 meses. Como é que ela vai saber qual é o preço ali do câmbio? Então, o que essa pessoa mais quer é o quê? Travar o câmbio.
né? E o swap ele dá essa possibilidade. Então o governo ele entra vendido no câmbio e você vai comprar esse swap cambial. Então vamos imaginar aquele primeiro exemplo, por exemplo. Você tem que botar lá $1 milhão no exterior. Você, ao invés de comprar o dólar agora, você investe isso num 100% CDI aí. Né? Então você investe num CDB 100% CDI. No final do período, você vai ter o reajuste do CDI. Né? Então, você já teria esse valor maior, você fica com esse dinheiro. O que o swap faz? O governo ele vai te dar a diferença. Então, o que significa aqui? O swap em inglês significa troca. No mercado financeiro, swap é um contrato derivativo utilizado para a troca de rentabilidades e índices. Tá? O contrato de swap cambial utilizado pelo Banco Central tem como variáveis a taxa Selic e a taxa de câmbio. Então, a exposição atual do banco nesses contratos é equivalente a estar vendido em dólar, como eu falei antes. Então, dessa forma, o que acontece? Uma empresa ou um investidor, ele recebe do Banco Central ou ele paga ao Banco Central o valor correspondente à variação cambial acumulada no período do contrato. Quer dizer, ele vai poder investir aquele dinheiro dele e ele vai ganhar a Selic. Logo, ele tem que pagar a Selic para o Banco Central e o Banco Central tem que pagar a variação cambial para ele. Então, ele troca as taxas, né? Ao invés de você ter a taxa Selic, ao invés de você ter a oscilação do câmbio, você acaba tendo a taxa Selic. É claro que a taxa Selic ela dá mais do que o câmbio no longo prazo, logo é o câmbio mais um cupom cambial, tá? Então, o que a gente tem nesse momento? O investidor, ele troca a taxa dele de dólar para uma taxa CDI, uma taxa Selic, que é muito mais fácil de você imaginar qual vai ser a variação dela. Por outro lado, o governo tem que arcar com essas variações cambiais. Então vocês devem lembrar que semana passada a gente fez um vídeo aqui sobre as contas públicas, sobre as contas primárias, sobre as contas e o resultado nominal. E na semana passada a gente mostrou aqui para vocês o quê? Um resultado aqui de superávit primário do governo em janeiro, por exemplo, um resultado primário, né, superávit do setor público, só que esse aqui, o resultado primário, é receita menos despesas sem incluir juros. Quando a gente inclui os juros, a gente tem um déficit aqui em janeiro. E esse déficit em 2023 era de 52 bilhões. Em 2024, de 79 bilhões. Alguns vão perguntar assim, se a taxa de juros está caindo, se o CDI está caindo, por que aumentou? Né? E foi explicado na semana passada que tinha a ver com swap cambial. Com o vídeo de hoje você já consegue entender um pouco melhor, né? Como a gente teve aqui, um dólar que subiu no mês de janeiro acima da Selic, do CDI, a gente vê, subiu 2,7, CDI deve ter sido 0,9. Então, o que aconteceu? Houve uma perda aqui de 10 bilhões de reais em janeiro com swap cambial. O governo teve que pagar aquela diferença que eu mostrei agora. Enquanto isso, no ano passado, em janeiro de 2023, aconteceu o contrário. O governo teve um ganho, o câmbio deve ter caído naquele mês. Então, foi um ganho de 16,1 bilhões. Se o dólar ficar subindo, todos os meses subindo, isso aqui pode atrapalhar, inclusive, a dívida pública, né? Porque a gente viu ali, são 100 bilhões de swap. Se o dólar sobe de 5 para 6 reais, por exemplo, são 100 bilhões de reais a mais que vão onerar a conta pública. Se sobe de 5 para 10 reais, são 500 bilhões, por exemplo. Isso não entra ali no resultado primário, mas é juro nominal que acaba sendo atrelado à dívida pública nacional. Tá? Então, é um ponto de atenção e acaba trazendo aí alguma dificuldade também para o mercado.
Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí bem o que que é essa questão da intervenção do câmbio. O governo acabou fazendo uma intervenção para pagar essa NTNA, segundo palavras do Roberto Campos Neto. Na minha visão, não é um pagamento tão grande assim, é 1% mais ou menos das reservas. É claro que o Brasil não quer ficar vendendo reserva à vista também, porque aí ele passa a ter uma posição mais desfavorável, né? Mas isso poderia ser feito de forma swapada, por exemplo, ou mesmo trocando essa dívida cambial ali na frente por um outro leilão de dívida aqui interna, alguma coisa nesse sentido. Acho que essa visão, essa mostra dessa intervenção acabou sendo muito ruim, porque o mercado não esperava, veio depois de 3 ou 4 dias de alta do câmbio, veio depois de uma alta de 4,5%, 5%, e num ano que o Brasil não está tão bem assim frente às moedas internacionais. Então o momento, o timing foi muito ruim, embora a desculpa exista ali, a gente nunca vai saber se é realidade ou se é desculpa, mas enfim, acabou que fez preço. Não acredito que vai ser um preço de longo prazo. Acho que fez preço aqui nessa semana. Talvez até quando vocês estiverem vendo o vídeo, já vai ter passado. Eu estou gravando na quarta, já vai ter passado quinta e sexta. Talvez a bolsa até tenha subido. Mas é um ponto aí que vale ficar de olho nessa questão do câmbio, né? Como vai ser essa política cambial daqui para frente, se vão ter outras intervenções também. É importante fazer a intervenção se realmente tiver uma alta muito expressiva ou uma queda muito expressiva, né? Porque você imagina, o cara está vendendo, por exemplo, ele está comprando uma matéria-prima que ele acha que ele vai pagar R$ 5 de câmbio. Aí quando chega aqui 2 meses depois está 6,50 o câmbio, acabou toda a margem de lucro dele. Então o Banco Central fazia alguns movimentos de modo a pelo menos reduzir essa volatilidade de alta ou de queda do câmbio, faz sentido. Agora, você intervir mesmo para tentar deixar ele até um determinado patamar, para não correr risco de aumentar a inflação ou qualquer coisa do gênero, cara, aí não dá. Aí a gente volta para o tempo das trevas, tá? Enfim, gente, abraços, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Abraços.